Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje o vovô Jeremias vem abordar nesse humilde vídeo, a criação do Pai Maior. O vovô fala através de mim o quanto é importante, desde quando a gente nasce como pequenininho, que ele mesmo fala nos benzimentos, depois de grande, lembrar que tem alguém maior lá em cima, que é o Pai Maior, que é o Deus que todo mundo tanto fala aqui embaixo. Mas eu vou ter observado que, apesar dos anos, muitas pessoas não explicam sobre quem é Deus. Por que será? Ou vou perguntar, vocês que estão vendo esse vídeo. Pensa aí um pouco desse lado de lá. Por muitos anos, o vovô entendeu o seguinte, depois do seu desencarne, dessa fase da Terra e para outra, que o mundo aqui tenta manipular, através da religião, todo o conhecimento que está através de Deus Pai Maior. É o Pai na frente ou o Pai atrás? Como que funciona esse mundo que a gente vive? Será que de fato as pessoas falam de Deus mesmo, que é o Pai Maior do voo, da boca para fora ou fala de dentro para fora? Então por isso que eu vou observando que a maioria das gerações depois dele, e um pouco antes, não evoluía de forma alguma. Era só pedir. Ah, meu Deus, me dê isso. Ah, meu Deus, me dê aquilo. E o Pai Maior pensava o seguinte, depois que o vovô acabou, através dos mentores espirituais, conhecer sobre um pouco da sua essência. O que de fato é muito forte. O vovô conta numa pequena história, a mim, para vocês, que ficar de frente de Pai Maior não é tão simples. Só teve uma pessoa que quase ficou e não aguentou, foi Enoque. Enoque foi um dos homens mais velhos da face da Terra, considerado pelo Pai Maior, o Deus que todo mundo fala aqui tudo, um grande filho e observador das leis divinas na parte do céu. Enoque, eu vou contava que ele sempre olhava as estrelas, o céu, e ficava pensando, tudo aquilo lá em cima, aquelas estrelas, só pode ser por alguém muito especial. Porque não é fácil, que nem Enoque às vezes pensava na sua existência, ainda em vida, conseguir coordenar tantas coisas, tanta beleza, mesmo na época que ele vivia, de uma forma tão tranquila e serena, sem que ninguém soubesse dos segredos da vida. E desde lá então algumas pessoas começaram a tentar interpretar o que Enoque escrevia em seus pergaminhos, que naquela época era escrito com pena. Era uma letra diferente, traduzida hoje para a nossa língua, que mostra que daquela época Enoque já desenvolvia o conhecimento de Pai Maior e tinha um desejo no coração de conhecer um dia o quanto era bonito a essência e a forma de Deus, em tudo que ele via, através do seu olhar, daquelas coisas que ele tinha, mas ele pensava, eu não posso mais pedir nada, porque dentro do meu pedir, Enoque pensava o seguinte, eu já tenho tudo, já tenho a vida, que já é o importante, já tenho os filhos, e um trabalho. Eu só posso mesmo, diante dessa ilustríssima pessoa, que o vovô intitula de Pai Maior, agradecer mesmo. E foi nesse fato que ele continuou a sua jornada. Só agradecer mesmo, todos os dias. Ó, meu Pai Maior, gratidão pelos meus filhos, pelo meu trabalho. O que eu pudesse ser ao Senhor, meu Pai Maior, eu serei. De corpo, e se for o caso de alma. E assim se foi, conta a história a lenda, que Enoque foi um dos filhos de Pai Maior, que mais observou ele nessa fase da Terra, com bons olhos, uns olhos que ninguém podia conseguir interpretar, mas que via um amor, uma transmutação de paz dentro do coração da alma, que era fora do comum. Ali parecia que não existia doença, nem fraqueza do corpo.
quanto menos da alma. Porque desde cedo Enoque, o vô conta, ele sempre interpretou o Pai Maior no agradecer. Porque ele se via com tudo à sua volta e não precisava de mais nada, a não ser só mesmo agradecer. Que ele considerava naquela época dele, que era muito antes de nós, e principalmente do vô, que os mentores espirituais contaram para o vô depois, em seus ensinamentos, que ele só precisava só mesmo agradecer mesmo. Ele conseguia ver isso como espírito encarnado, e depois ele conseguiu ver isso da melhor forma, depois como um espírito evoluído. E até hoje a história dele pergunta e continua, e a pertinência das suas escritas em seus pergaminhos que foram encontrados. Uma história que tenta pelo menos explicar um pouco quem é Pai Maior, ao qual o vô fala que é inexplicável. Por que o vô fala que Pai Maior é inexplicável? Porque Pai Maior não tem como explicar, porque ele é tudo, ele é todas as coisas. Se você começar a explicar por um lado, vai ter outro lado para você tentar explicar. Daquele outro lado que você tentar explicar, vai começar um outro lado para você explicar. Não vai ter fim. É como se fosse estivesse olhando para o céu. Toda pessoa que fizer esse exercício e tentar olhar para o céu e não ver onde começa, onde termina, vai entender por que o Pai Maior é inexplicável. É um segredo que não pode ser jamais do mundo dos mortais e talvez muito menos dos imortais, que não vou falar. O vovô, como mentor espiritual, ele fala através de mim o seguinte: para nós o que importa como encarnado é só agradecer a Pai Maior, mesmo por aquelas pessoas que estão doentes, que era o que o Cristo do vô fazia na época. O que cura é a fé, mas a fé depende também de uma palavra que se chama amor. Amor ao próximo, lembrar que ele existe, junto com você, ao seu lado. Então, por isso que a criação do Pai Maior se transformou nisso que é hoje. Erros e acertos. O qual dos filhos do Pai Maior tentar acertar da melhor forma possível, ele tem uma função de conseguir melhorar aqui embaixo toda a sua essência, para quem sabe na próxima encarnação ele consiga nascer com maior brilho, maior formação, não só no seu corpo, mas principalmente na sua existência, no seu existir. Então, o vô sempre fala que Pai Maior não dá para ser explicado, jamais. E o dia que você conseguir explicar quem é Pai Maior, você não precisa mais viver nessa face da Terra. Porque daí você já tem a evolução completa, mesmo talvez sendo um sacerdote ou não sendo, ou sendo uma pessoa comum. O que vai contar muito na explicação do Pai Maior é a sua simplicidade. Até onde você se conhece, até onde você termina as coisas e até onde você vai e para. Ou seja, em parábolas, o que eu vou querer dizer é o seguinte: para mim responder quem é Pai Maior, primeiramente eu tenho que conhecer quem sou eu. O que de fato o vovô fala que é muito complicado saber. A gente tem um mistério. A gente nasceu por um mistério, que nele fala. Esse mistério só pode ser desvendado por nós mesmos ao longo dos anos. E quando a gente desvendar esse mistério, a gente não precisa existir nessa fase da Terra mais. Então é preciso aproveitar tudo o tempo de vida que a gente tem nessa face da Terra, fazer o possível e o impossível, somente no agradecer, que é o que Ele está aqui atrás de nós, o Pai Maior. Ele é sim a essência da nossa vida. Gratidão por quem estiver ouvindo esse vídeo. Axé.